2, 1. Olhos, janela da alma. Você já deve ter ouvido esta frase, e esta frase ela tem sim um respaldo científico muito, muito interessante. E os olhos podem sim comunicar muitas coisas a respeito do seu interlocutor. E você pode, por intermédio dos olhos, fazer uma leitura da mente do seu interlocutor. E como esta ciência é importante na comunicação e oratória, é o nosso bate-papo de hoje. Olhos, a janela da mente. Interessante aqui, que eu vou até enfatizar, é a janela da mente. Embora a pessoa fale alma, nós não vamos fazer aqui uma comparação, pelo menos não é o nosso bate-papo, o objetivo do bate-papo de hoje, fazer uma separação entre cérebro, mente e alma. Aqui a gente vai entender tudo como mente, para que fique mais claro, dentro do aspecto da comunicação e oratória. A comunicação não verbal. Eu sempre falo, eu deixo bem claro, muitas vezes as pessoas nos procuram querendo fazer curso de oratória, querendo falar. E eu deixo bem claro, olha, tudo bem, mas mais importante do que a comunicação verbal é a comunicação não verbal. E a comunicação não verbal antecede a comunicação verbal. Quando eu vou ler, interpretar os olhos de uma pessoa, os olhos de uma pessoa, até mesmo a face, os músculos, já expressaram aquilo que está na mente da pessoa. Os músculos faciais também, os demais membros do corpo, muitas vezes expressam aquilo que está na mente antes mesmo do interlocutor abrir a sua boca. Então, a comunicação não verbal é muito importante. E hoje o nosso bate-papo aqui é sobre pupilas dilatadas. Professor Calazans, quer dizer que o olho, no caso a pupila, quando elas se dilatam, há uma informação, sim. E ciência já comprovou isso. Tá? O nosso bate-papo de hoje aqui está voltado, aqui a título de exemplo, mas há vários tipos de comunicadores, vendedores, professores, palestrantes, negociadores. E eu tenho aqui uma mensagem muito interessante para vendedores e negociadores. Eu tenho aqui uma informação especial para esses dois, embora tudo que nós vamos falar aqui tem validade para todos os profissionais da comunicação. E muito importante também sobre relacionamento pessoal. Aí eu falo em várias áreas, relacionamento pessoal e também um relacionamento amoroso. Aqui eu tenho uma dica também especial para que a gente nós possamos interpretar a comunicação, no caso aqui o assunto específico é pupilas dilatadas, dentro de um relacionamento pessoal, principalmente aquelas pessoas que estão no início de um relacionamento pessoal, que está na fase de flerte. É isso a dica que nós vamos dar aqui. Tudo bem? Eu sou o professor Calazans do IPK e, para mim, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Comunicação não verbal, linguagem corporal. Eu sempre falo que essa expressão linguagem corporal eu não gosto. Calazans, eu vou fazer uma leitura corporal. Não gosto dessa frase. Na verdade, nós vamos ler a mente das pessoas por intermédio dos movimentos do corpo. Braços, pernas, pés, expressões faciais. Então, essa linguagem corporal, o corpo fala. Não, o corpo não fala. O que fala é a mente. O corpo expressa aquilo que está na mente. Às vezes, a pessoa nem falou, está muito calada, mas as suas
expressões faciais ou o movimento corporal estão representando o que se passa na mente dela. Então, a melhor colocação não é leitura corporal, é leitura da mente por intermédio dos movimentos do corpo. Mas nós vamos aí nos acostumar com várias frases, expressões, linguagem corporal e assim por diante. Mas vamos lá. Então, nosso foco aqui é leitura da mente. Pupilas dilatadas. A gente vai, ao longo do nosso bate-papo aqui, falar sobre luminosidade. Professor Calazans, esse negócio de pupila dilatada não pega muito bem, não, porque dependendo da luminosidade, a pupila pode estar mais ou menos dilatada. É verdade. Mas a gente vai comentar sobre esse assunto e explicar como é que isso ocorre para a gente diferenciar. Então, nós temos aqui dois olhos, não é isso? À esquerda, temos aí pupila dilatada. E a esquerda, não, a esquerda, né? Lá, pupila dilatada, esquerda. E aqui à direita, nós temos aí o contrário. E por que essas coisas ocorrem e como é que essas coisas ocorrem? Então, vamos lá. Pupila dilatada, olha só que coisa interessante. Ela ocorre quando a pessoa está num ambiente agradável, quando está dentro de um assunto agradável ou está conversando com uma pessoa agradável. Então, quando há uma aceitabilidade, né, a pupila da pessoa, ela tende sim, isso a neurociência explica muito bem, tende sim a dilatar. Então, o que nós queremos entender é o seguinte, pupila dilatada pode sim, em termos de comunicação, representa empatia, rapport, né, e conexão. Nós não vamos falar sobre esse assunto, mas quando eu estou conversando com uma pessoa e a pupila dela está dilatada, é sim um sinal de que está havendo empatia, está havendo uma conexão na nossa comunicação. E lembrar que nós estamos identificando. Então, vamos lá, eu estou conversando com uma pessoa, eu como negociador, como vendedor, num relacionamento pessoal, eu percebo. Então, a dilatação, eu posso presumir que está havendo um rapport. Eu estou falando que a pupila dilatada é para identificar, não é para criar rapport. Então, nós temos um curso, inclusive, repito, se você quiser, vou deixar aqui o endereço, você pode solicitar. Eu tenho algumas aulas que nós mostramos como é que nós criamos o rapport, como é que nós criamos uma conexão, uma simpatia ou empatia na comunicação, tá bom? Então, como criar um rapport, uma conexão, é outro assunto. Então, o nosso bate-papo aqui é falar sobre o efeito da pupila dilatada, tá? Ah, professor, eu quero aprender esse tópico que o senhor falou aí, de como criar um rapport, uma aproximação. Por que eu falo isso? Muitas vezes a pessoa começa uma comunicação, começa a falar uma aula, uma palestra, uma negociação, um debate, mas ela não criou um rapport, não está havendo ali uma aceitação. Eu sempre falo, se você não for aceito, antes mesmo de você abrir a tua boca, tudo que você falar cai em descrédito. Primeiro, eu preciso conquistar o meu interlocutor, criar uma conexão, entrar no cérebro dele, para depois eu abrir a minha boca, tá bom? Mas, voltando ao nosso caso, quando eu me comunico com uma pessoa e a pupila está comprimida, retraída, eu preciso analisar o que é que está acontecendo, porque o rapport ainda não foi estabelecido. Então, vou contar aqui uma experiência, isso aconteceu, lembrando que esta aula aqui, esse assunto, ele é mais analisado de uma forma mais profunda e ampla no nosso curso de leitura corporal. Então, aqui a gente vai apresentar algumas experiências para mais conhecimentos, conheça o nosso curso. Mas olha que coisa interessante, uma experiência que foi feita. Foi dada a alguns homens a foto de uma mesma mulher
mesma mulher, mesmo contexto, com uma única diferença. Em uma das fotos, ela estava com a pupila dilatada, em outra foto, ela estava com a pupila contraída, normal. E pediram para eles, que coisa interessante, hein? Pediram para eles fazerem uma análise das duas fotos e depois reportarem qual das duas fotos, que era a mesma foto, com a única diferença era a pupila dilatada, não tinha outra diferença. Qual das duas fotos eles gostaram mais, ou melhor ainda, qual das duas fotos eles se sentiram mais atraídos? Qual das duas fotos era mais atraente? E a grande maioria, sem que eles pudessem explicar, falaram que a melhor foto, a mais bonita, a mais atraente, era sim a foto em que a modelo estava com as pupilas dilatadas. E aí uma coisa interessante, e não souberam explicar por quê. Aqui eu quero deixar bem claro, não souberam explicar por quê. Esta interpretação, ela é inconsciente. Então, vou deixar bem claro aqui. Muitas, a menos quem seja especialista na área, muitas interpretações, leitura corporal, ela é feita, essa leitura normalmente é feita de uma forma inconsciente. Você conscientemente não percebeu, olha, a pupila está mais dilatada, isso quer dizer que está mais suscetível à nossa comunicação. Não existe essa, conscientemente, não existe essa interpretação. Essa interpretação, como eu falo muito no meu curso de leitura corporal, eu falo muito disso, que as interpretações, elas são feitas de uma forma inconsciente. Então, eles chegaram à conclusão e não souberam explicar por quê que eles foram atraídos pela segunda foto, onde as pupilas estavam dilatadas. Então, não existe essa explicação. Tá? E olha só que coisa interessante. Nós gostamos de quem gosta de nós. Então, vamos lá. Olha que coisa interessante. Então, a pessoa que está com a pupila dilatada, conforme eu falei no início, ela está mais agradável, está mais conectada. Então, ela está gostando de nós, ou do assunto, ou do ambiente. Então, ela mostra isso sem que ela perceba. É uma coisa interessante, hein? A pessoa que está se sentindo atraída pelo ambiente ou pela pessoa, ela reage, o corpo dela reage, no caso, que não é só o corpo, são vários tópicos que nós podemos avaliar. Estou falando aqui hoje só do olho. Então, ela, sem perceber, tá? A pupila dilata, que ela está mostrando-se atraída para aquele ambiente. Então, ela está mostrando inconscientemente que o ambiente, a pessoa é agradável. Quando nós, inconscientemente também, percebemos que uma pessoa está gostando de nós, nós gostamos da pessoa. E aí nós falamos de conexão, de rapport, de empatia. Tá? Quando há interesse, as pupilas dilatam. Então, a pessoa está interessada no assunto, na proposta, na venda, na compra, na pessoa, as pupilas dilatam. E aí, vamos lá? Isso é inconsciente para ambas partes. Vamos lá? Isso é inconsciente para a pessoa que está tendo as suas pupilas dilatadas e para a pessoa que interpreta. As mentes, inconscientemente, fazem essa leitura. Você já percebeu isso? Muitas vezes você está conversando com uma pessoa e você fala assim, não sei porquê, mas o nosso espírito não bateu, as nossas almas não bateram, não se chocaram, não sei porquê, mas eu não gostei daquela pessoa. E você fala, não sei porquê,
Por que você fala não sei por quê? Porque a pessoa não falou verbalmente, ela não falou nada que desagradasse. Às vezes até o contrário. Mas inconscientemente, você, sem conhecer a ciência, você interpretou, a sua mente interpretou. E lembrando que isso aqui não é misticismo, não é esoterismo, isso aqui é ciência. Os neurônios, tá? Isso aqui é neurociência. Então, leitura da mente, eu estou falando da leitura dos neurônios. Então, os neurônios se movimentaram, produções de substâncias químicas no cérebro provocaram reações que você, ainda que não tenha ciência, o conhecimento disso, você inconscientemente interpretou isso aí. E essa aqui, repito, é uma ciência que todo e bom comunicador deve conhecer, tá? Então, movimento dos músculos. Vamos lá. Nós temos aqui em torno de 40 músculos faciais que podem representar até ou mais de 10 mil expressões faciais. Imagina só, 10 mil. E aí o que eu quero dizer é uma coisa, existem certos músculos que nós podemos reagir, ainda que forçadamente. Então, a pessoa contou uma piada e não foi engraçada, mas eu quero ser solícito à sua apresentação da piada sem graça e dou uma risada sem graça. Então, eu posso, alguns músculos, eu posso acioná-los conscientemente, mas há alguns músculos na face que eu não consigo acionar inconscientemente. Ele só haverá reação desses músculos, presta atenção que isso é importante, hein? Só haverá reação desses músculos se houver uma conexão com a mente. E eu vou, na minha aula de leitura corporal, eu vou explicar quais são esses músculos. Que não adianta. Há alguns músculos você não consegue retrair e acioná-los conscientemente. Só se houver uma conexão. E as pupilas é mais um caso desse. Embora a pupila não é músculo, né? Mas o fenômeno é exatamente esse. Se não houver uma interação com a mente, não haverá uma reação na mesma proporção. Não haverá uma reação coerente. Então, se eu estiver alegre, simpática, coerente, conectado, a minha pupila vai reagir. Tá? Eu não tenho como disfarçar. Então, vamos lá? O corpo não mente. Nós conversamos apenas 10% com os lábios e 90% com a mente. E a pupila aqui é uma forte evidência do que está acontecendo com a mente. E isso ocorre de uma forma consciente? Não, inconsciente. Então, vamos lá? Calazans, a pessoa pode disfarçar, pode mentir? Ela precisa ser muito, muito treinada para dar um sorriso falso que pareça verdadeiro. É possível, porque conscientemente, mas há certas situações, certos músculos que representam exatamente o que está acontecendo na mente. Se eu der um sorriso falso, a minha mente está brava, eu estou irado, eu estou magoado, então eu posso dar um sorriso falso, incoerente, mas não é o que vai acontecer com a nossa pupila, tá? Olha só que coisa interessante. Muito antes de eu iniciar o nosso curso, eu sou especialista em psicanálise e psicologia, mas muito antes mesmo de eu iniciar o meu curso, os meus estudos, eu me lembro que uma vez, na década de 80, eu vou até lembrar do ano 1986, faz tempo, hein? É bem provável que muitas pessoas que estão me ouvindo não fossem nascidas. Eu li uma matéria em que algumas agências de modelo com colírio dilatavam as pupilas das modelos, principalmente as modelos de rosto, para deixarem mais atraentes. Isso na década de 80, na verdade até antes eles faziam isso. Hoje fazem a mesma coisa. Muitos modelos, homens também, têm as pupilas dilatadas, mas hoje, claro que não se usa mais colírio, mas utiliza Photoshop. Então, nem todos os casos, mas em muitos casos, modelos têm as pupilas dilatadas
com a finalidade de tornar-se mais atraente. Muito interessante essa colocação. Mercadores chineses. Há vários livros que falam sobre isso. Essa aqui é mercadores chineses, os compradores, olha que coisa interessante, os compradores chineses hoje utilizam óculos escuros ou outros adereços, às vezes boné ou lenço, para que os vendedores não... Olha que coisa interessante, os mercadores chineses, são muitos deles, pessoas simples, não têm conhecimento dessa ciência, mas a experiência de vida fazia com que eles pudessem ler os olhos dos compradores. Então, quando um comprador via uma pedra e se interessava por essa pedra, a pupila dilatava. E, repito, de uma leitura inconsciente, os vendedores... Tá? Os vendedores via ele se interessou e colocava o preço lá em cima. Tá? Então, para ocultar, esconder esse interesse, eles passaram a usar óculos ou qualquer outro artifício que pudesse esconder, não o olhar, não o olho, mas esconder aquilo que estava passando na mente. Lembrando que o mercador chinês não estava lendo o olho, estava lendo a mente. A mente está sendo os olhos, no caso a pupila, estão mostrando o que está acontecendo na mente. Dilatou e ele está interessado nessa peça. Muito interessante. Hoje, jogadores de pôquer ou jogadores de outros jogos também têm se valido de artifícios. Inclusive, eu estava preparando essa aula, dei uma olhadinha no YouTube para ver os jogadores de pôquer e realmente nem todos. Mas realmente eu constatei isso. Muitos jogadores de pôquer, eles colocam óculos com essa finalidade. É provável que muitos jogadores de pôquer desconheçam esta ciência, mas intuitivamente, inconscientemente, eles fazem essa leitura. Quando um jogador está com uma boa cartada em suas mãos, é possível que ele reaja positivamente, de uma forma muito feliz e agradável, e isso é interpretado por seu interlocutor. Inclusive, eu estava vendo uma reportagem muito interessante falando sobre o jogo de xadrez, que acredita-se, não só nisso, né, mas que a máquina, né, o computador, ganhou dos grandes jogadores por vários motivos. Um dos motivos é exatamente esse, que quando um jogador de xadrez está interpretando a jogada do seu oponente, não é só a jogada que está em questão. O que está em questão também é a leitura corporal. Então, se eu faço uma jogada, me posiciono uma peça e que essa jogada é benéfica ou muito benéfica para o meu opositor, ele vai se comportar de uma forma rápida, inconsciente, e eu posso interpretar isso como que eu fiz uma má jogada. Então, no jogo de xadrez, a gente tem que analisar, não é só a jogada, embora eu esteja falando de xadrez, isso vale para várias situações. E no pôquer, outros jogos, muitos jogadores levam isso em consideração sem conhecer neurociências. Então, isso é da vida prática. Relacionamento pessoal. Aí eu só queria deixar bem claro, espera um pouquinho só. A gente já teve a oportunidade de trabalhar com jovens, e jovem gosta muito desse assunto, não só jovens, qualquer pessoa. Relacionamento pessoal. Professor Calazans, quando eu estou conversando com uma menina, uma jovem conversando com um jovem, os olhos dizem muito, mas muito cuidado. No relacionamento pessoal, quando tem duas pessoas, uma interessada na outra e há esse efeito da pupila dilatada, isso não quer dizer necessariamente que a pessoa esteja interessada em manter-se um relacionamento amoroso, por exemplo.
Isso quer dizer que há um interesse, que houve uma conexão, houve uma empatia, simpatia e assim por diante. A pupila dilatada, ou as pupilas dilatadas, ela é um sinal, um ponto de partida. Não pode ser um ponto de chegada, uma conclusão. Pode ser, mas não só nesse caso, mas em todos os casos, quando nós lemos, fazemos a leitura da linguagem, nós sempre falamos dos 3 co. Como isto é importante, os 3 cos. E nós não podemos deixar de analisar o contexto, o conjunto e a coerência. Muito cuidado. Então, as pupilas é um ponto de partida muito interessante, mas nós temos que analisar vários fatores e eu explico esses 3 cos. Então, cuidado. Eu analisei um jovem, está conversando com uma jovem e ele percebeu esse fenômeno. Isso não quer dizer necessariamente que a pessoa esteja interessada para um relacionamento pessoal ou amoroso com a outra pessoa. Houve uma conexão, houve uma empatia. Lembrando que, normalmente, esses sinais inconscientemente serão detectados, haverá a emissão do sinal pela jovem interessada e a interpretação pelo jovem, inconscientemente. E aqui, dentro do contexto, do conjunto, da coerência, tem a luminosidade. Então, um ambiente muito claro, um ambiente claro demais. A tendência da pupila é se contrair. Então, às vezes, a pessoa está com a pupila contraída porque há uma luminosidade excessiva. Isso é normal, né? Luminosidade escura. Quando há escuridão, a tendência é ao contrário. As pupilas se dilatarem. Então, muito cuidado, que nós temos que analisar também o ambiente. E também, né, já foi comprovado que dependendo se a pessoa estiver sob o efeito de algumas substâncias químicas, haverá também alteração da dilatação da pupila, tá bom? Mais importante, vamos lá então, uma dica que nós damos para quem é vendedor e qualquer outro contexto, né, negociador, é identificar a mudança da dilatação. Isso é importante. Como é que eu posso fazer isso? É uma experiência que nós fazemos o seguinte: converse com uma pessoa apresentando assuntos que você sabe que é desastroso, que ela não gosta, que não faz o tipo dela. Um assunto que você sabe que não vai trazer nenhuma coerência, não vai trazer nenhuma conexão, nenhuma empatia. Durante a conversa, que pode ser rápido, você muda por um assunto que é do interesse dela. Você sabe disso, que é do interesse dela, que vai provocar uma conexão. E você consegue perceber isso aí, tá bom? Então, você pode fazer esta experiência, que é muito interessante, nós já fizemos, e é uma verdade, e fica aí comprovado. Criar situações que provoquem a mudança. Então, você pode apresentar assuntos ou uma situação que provoque a mudança. Eu me lembro uma vez, eu estava conversando com uma pessoa, eu achei muito interessante e batendo papo normal, e de repente chega uma outra pessoa, era uma pessoa jovem, e chega uma outra pessoa jovem que era do interesse amoroso dela. Ela tinha interesse em namorar aquela pessoa. Não estava namorando, mas tinha interesse amoroso. O fato dessa pessoa chegar, sem que ela abrisse a boca, sem que ela conversasse, na verdade ela cumprimentou, esta pessoa, nós podemos dizer que a mente dela, os olhos rapidamente se dilataram, né? E nós percebemos que havia um interesse entre eles, porque, olha só, o ambiente foi mudado pela chegada de uma pessoa, né? Então, essa provocação de situação pode se dar de diversas maneiras, de diversa forma. O importante é que nós, que somos profissionais da comunicação, possamos praticar, ter experiências com esses fenômenos. Sobre comunicadores, né? Vendedores e negociadores. Aí eu dou um bate-papo muito interessante aí com eles. É o seguinte: vendedor, você está fazendo várias propostas.
várias propostas. De repente, você faz uma proposta que agrada o seu interlocutor, o seu comprador. Perceba isso na negociação. Eu tenho dado aí também assessoria para vendedoras, não só, mas também vendedor de roupa. Às vezes você está mostrando várias roupas para a pessoa, essa peça não gostou, aquela peça não gostou, essa peça... De repente, ela olha uma peça e atenta aos olhos. Os olhos das pessoas brilham. Foca naquela. Então, eu estou apresentando, eu sou negociador, estou apresentando vários negócios para um determinado comprador ou outro negociador. Então, o projeto 1 não agradou, o projeto 2 não agradou. De repente, o projeto 3 agradou. Eu me lembro uma vez que estava trabalhando com uma reunião, numa mesa pequena. Tinha umas 3, 4 pessoas. E estava fazendo um almoço, eu estava fazendo uma proposta para uma pessoa e ela estava muito reticente, muito reticente. E eu percebi que aquela proposta não ia ficar legal. Aí mudei de assunto e fiz uma outra proposta sobre um curso, mas na hora foram vários sinais. Ela sorriu, ela estava fechada, ela se abriu, mas dentre vários sinais, na hora, as pupilas dilataram como se fosse um flash. Foi uma coisa assim. E é interessante que nesse negócio nós fechamos o negócio. Claro que foi uma interpretação de vários sinais, mas este ficou muito marcante. E você poderia perguntar, é difícil? É questão de prática, não é tão difícil assim. Os olhos claros, você consegue perceber de uma forma mais clara. E quando você está em contato com as pessoas, isto é mais claro. Em contato próximo. Então, numa palestra com 200 pessoas, 1000 pessoas, isso vai ficar difícil. Você está em contato pessoal ou contato por intermédio de aplicativos, lente, telefone, vídeo, as coisas ficam, talvez, dependendo da proximidade, fica mais fácil ou não. Mas está aí eu recomendo que faça valer esta ciência para você, tá bom? Eu costumo dizer, né, que se quer começar a treinar com essa experiência, vale do gato, né? O gato é um animal que tem o olhar muito expressivo e a gente consegue perceber isso nos gatos. Então, a título só de brincadeira, claro que o gato, né, o que nós estamos falando aqui se aplica a pessoas, mas o olhar do gato reage principalmente à luminosidade. Só para que você tenha uma noção do que que são as pupilas dilatadas ou não, tá bom? E assim nós caminhamos para o final do nosso bate-papo. Esse assunto ele é mais interessante. Na realidade, ele é muito interessante. Nós vamos também, no nosso curso de leitura corporal, apresentar algumas práticas, ciências, que chamamos de oficinas, onde nós vamos mostrar como os olhos das pessoas mudaram em relação a isso. Lembrando que não é leitura dos olhos, é leitura da mente representada nos olhos. Há uma leitura muito interessante em Provérbios 15, 13, que diz: o coração alegre aformoseia o rosto. Nós entendemos que boa parte da neurociência já foi vista na Bíblia. Então, o coração alegre, né? O coração, embora fale coração, no original, está falando, no hebraico principalmente, está falando da mente. Então, o que está falando aqui? Que a mente vai refletir no rosto aquilo que está se passando dentro dela. Então, o rosto, né, não só o rosto, né, mas aqui no caso especificamente falando do rosto, mas o rosto, ele expressa o que está na mente. A formoseia dá um formato, né, formoso ao rosto. Em se tratando da pupila dilatada, se houver uma conexão, uma alegria, paz, um sentimento positivo, haverá uma expressão
no rosto e também nos olhos. Fica aí uma boa dica para que a gente possa entender esse assunto. E fechando, comunicação, não gosto dessa expressão, né? Leitura corporal, comunicação não verbal. Na realidade, estamos falando da leitura da mente. E a leitura corporal, na realidade, a comunicação corporal antecede a comunicação verbal. Antes mesmo de você abrir a sua boca, tenha certeza, o seu corpo falou muito mais do que você imagina e no plano inconsciente. Tá bom? Lembrando que você pode fazer parte do grupo do professor Calazans através do QR Code ou até mesmo do link que eu vou deixar aqui. Você pode fazer parte do nosso grupo solicitando informações ou tendo acesso a outros assuntos de comunicação oratória ou assuntos correlatos. Tá? Você pode fazer contato também com o professor Calazans no telefone 11 98693 6733 ou no e-mail calazans.daniel@gmail.com, tá bom? Também no site do professor Calazans há muitas informações sobre os nossos cursos de comunicação e oratória. No canal do YouTube há vários vídeos e faço aí o convite para você fazer o Triple C, os 3 Cs, que são curtir, comentar e compartilhar e, claro, convite para que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber mais informações. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto. Estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.